Bom, olá, pessoal. Então, nesse tutorial, nós vamos aprender a utilizar o bloco splitter, né, no Pro2. A ideia é montar um exemplo bem simples, né, com divisão de correntes, incluindo também uma pequena queda de pressão em cada ramal, né? Então, a gente vai ter uma divisão em duas correntes e cada corrente vai ter uma queda de pressão diferente, né? Vamos ver como é que a gente consegue tratar uma situação dessa, trabalhando com o splitter, né? E aí a gente fica numa situação mais próxima, né, de um caso industrial. Então, ao final do vídeo, nós vamos criar o fluxograma, configurar o splitter, especificar as frações de divisão, aplicar diferentes pressões de saída e analisar os resultados da simulação. Tá? Então, essa é a ideia, né? O nosso tutorial splitter com queda de pressão, né? Nós estamos tratando aí de um guia prático e direto, né? Trabalhando aí com simulação, nível iniciante, intermediário para o Pro2, né? Essa é mais ou menos a ideia do que nós vamos estar trabalhando hoje aqui, né? Então, como a gente comentou ali, a sequência, né, do nosso tutorial está aí descrita. Criar o fluxograma, configurar a splitter, especificar as frações de divisão, aplicar as pressões de saída e analisar os resultados. Tá? Então, a gente vai começar criando um novo caso no Pro2, né? Então, eu vou aqui entrar no Pro2, vamos ali em New, começamos um novo caso, e aí a gente vai escolher um pacote termodinâmico. Na verdade, a gente pode começar aqui selecionando as unidades de medida. Eu vou fazer isso depois que a gente apresentar o problema que a gente vai trabalhar, porque aí a gente seleciona as unidades de acordo com aquilo que o problema fornece, as unidades que nós temos disponíveis. Tá? O que nós vamos estar trabalhando hoje é com o modelo termodinâmico, a gente vai utilizar o Peng-Hobson. Então, a gente vai ver ali modelo termodinâmico, os modelos mais comumente utilizados, né? A gente tem aqui o Peng-Hobson, né? Dentro dessas opções, eu vou adicionar, né? Selecionei o modelo Peng-Hobson, ele é o modelo termodinâmico que vai ser usado para trabalhar esse problema, né? Que tem uma termodinâmica, né, extremamente simples, né, trivial. O componente que nós vamos trabalhar é água pura, né? Então, vamos aqui em componente, a gente tem diversas opções aqui, a gente pode, eu sugiro, aqui a gente conhece o componente, água, tem que escrever em inglês, pode botar o water, mas eu sugiro que a gente selecione de uma lista, porque à medida que a gente vai escrevendo, vai aparecendo já as opções que nós temos, né? A gente poderia entrar com o nome water, então poderia botar aqui W, pronto, já apareceu água. Ou eu poderia entrar com a fórmula química, né? Então eu vou entrar aqui com o H2O e vai aparecer a água ali, né? Então, essas seriam duas opções aí que eu sugiro, né, para selecionar componentes. Tá? Quando adicionei, dei um OK, está aqui montado o nosso problema, a corrente, né? E o nosso modelo termodinâmico, o componente e o modelo termodinâmico. Agora a gente vai começar a montar o nosso fluxograma, né? Como é que a gente vai fazer? A gente tem que adicionar a corrente de entrada, a gente tem que ter o splitter e a gente tem que ter os produtos, correntes de saída. Nós vamos dividir isso, é como se fosse um T, né? Vai ter uma entrada e duas saídas. Eu sugiro, na verdade, a gente começar colocando o equipamento, né? Então, a gente está aqui em gerais, né? Eu tenho aqui a tela normal, aqui eu tenho aqui a opção splitter. Vou clicar nele e vou adicionar na nossa tela de trabalho. Para facilitar nossa visualização, eu vou dar um zoom area aqui e vou selecionar uma área pequena, aí ele fica mais visual para a gente, né? Então, agora a gente vai adicionar as correntes. Eu tenho uma corrente de alimentação, que a gente vai chamar de feed, está aqui ela, ó. Então, essa corrente S1 aqui, eu vou clicar aqui duas vezes só para mudar o nome dela, depois a gente faz o restante. Tá? Eu vou chamar ela de feed, né? E as duas correntes de saída, stream, ele tem
uma corrente aqui, ele tem uma segunda corrente aqui, tá? Essa corrente S1, ele chama de produto, e a outra corrente ele vai chamar de purga. Vamos chamar aqui de purga. Tá, só dei os nomes para as correntes, né? Nosso splitter está aqui, né? E aí a gente vai passar, então, para a etapa de especificação da corrente. Tá? Veja que a nossa corrente é água, é o componente, a vazão quilos por hora, a temperatura em graus Celsius e a pressão em bar. Opa, isso já me sugere trabalhar com o sistema internacional. Então, as unidades de medida, nós vamos trabalhar com a unidade de sistema internacional, ou métrico, né? Aqui está o sistema métrico selecionado também, né? O que eu vou mudar aqui é a pressão, vou botar em bar, que é a unidade que ele nos dá. A vazão aqui, ele está dando para a gente definir as vazões em composições em massa, né? Ele dá quilos por hora lá, né? Quilos. Aqui ele tem essa loucura aqui, que eu até hoje não entendo, porque ele bota a unidade de energia em 10 na sexta, e quilocaloria é uma pessoal gosta de trabalhar com quilowatts, vou deixar em quilowatts, né? Enfim, energia não é uma propriedade importante aqui hoje. Vou dar OK, está selecionado o nosso sistema de unidades que nós vamos trabalhar. Tá? Se precisar alterar, a gente pode alterar ali na hora, né? Caso seja necessário. Tá? Então, a gente vai inserir essas informações aqui, que a nossa água, a água a gente já disse, né, que é o componente, mas, enfim, essa corrente de água pura, a gente só adicionou água mesmo. Mas as vazões, vamos adicionar a vazão, a temperatura e a pressão da corrente de entrada. A corrente de entrada é a corrente feed, a que está vermelha, né, a gente precisa eliminar os vermelhos, né, esse é o objetivo aqui no Pro2. Então, tem feed, corrente de entrada, a gente precisa adicionar. Vamos lá, vou vir aqui em feed, clico 2 vezes. Aqui já tem embaixo aqui, ó, a temperatura, eu já vou dar 25 graus. Né? Como o sistema termodinâmico vai estar definido, se eu definir 2 variáveis, eu já defini temperatura, vou definir pressão. Já está em bar, 3 bar, está fechado. E as vazões e composições, a vazão total da corrente é 1.000 kg por hora, que é o que já está aqui para a gente. Eu tenho apenas água. Então, composição, fração mássica aqui é 1. Fechou as informações referentes à corrente de entrada. Ficou tudo azulzinho nessa janela, está ótimo. Fechei aqui, ó, o fio já não estava mais vermelho. Né? Essa corrente está definida, a condição de entrada está clara já para a gente. Agora eu preciso definir, configurar o split. Tá? O split eu tenho algumas possibilidades de definição dele. Tá? O que nós vamos definir aqui é que nós vamos trabalhar com uma divisão, 70% vai para a corrente de produto e 30% vai para a corrente de purga. Eu posso definir isso através de percentuais, frações, 0,7, 0,3, né? 70% para um, 30% para o outro. Né? Ou eu posso, já que é 1.000, é 700 quilos para um, se eu colocar em vazão, eu não preciso definir a outra, porque ele tem a vazão de entrada, né? Mas, enfim, vamos entrar ali, que a gente vai detalhar com uma especificação melhor, né, o que é que acontece aqui nas definições dentro do split. Clico 2 vezes, tá? E aqui ele tem a opção de eu dar os parâmetros, tá, das correntes, tá, em função de 2 variáveis, né? Mas se eu der uma delas, eu tenho uma entrada e 2 saídas. Se eu disser qual é a condição de saída de uma das correntes, a outra está automaticamente estabelecida. Né? Mas eu posso estabelecer as duas. Digamos que eu dissesse assim, olha, a vazão de saída da corrente de entrada é 800 e a de saída é 300. Tá? Produto é 800 e purga é 300.
Ele vai dizer, pá, você está entrando 1.000, está dizendo que está saindo 1.100, não vai dar certo. Mas eu posso dizer assim, ó, satisfaça as especificações e normalize as vazões se necessárias. Ou seja, ele vai olhar qual é o percentual. Eu entrei, vou fazer uma conta mais fácil, tá? 800 na corrente de produto, 400 na corrente de saída. Ele está vendo que uma é o dobro da outra. Aí ele vai fazer essa conta de forma a satisfazer a condição de que o balanço de massa seja satisfeito. Está entrando 1.000, eu não posso sair com 1.200. Aí ele normaliza, né? Mantém a proporção, a corrente de produto é o dobro da purga, mas a soma delas tem que ser igual à vazão de entrada. Né? Essa era a opção. Então, eu vou montar aqui duas possibilidades. Tá? Uma seria nós darmos as condições de 70% e 30% para cada uma. Eu defino isso, eu faço a redundância. Então, eu vejo aqui o parâmetro. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que qual é o parâmetro que eu estou definindo? Eu estou definindo a vazão de todos os componentes, a vazão total, a vazão máxima total do produto. Tá? Eu vou dizer que eu não vou dizer que é 700, eu vou fazer uma normalização. Eu vou dizer que ela é 70%. Então, eu vou dar 0,7 para o produto e 0,3 para a purga. Com isso, estou definindo 70% é um, 30% a outra, e ele calcula quem é 70% de uma e quem é 30% do outro. Então, vou botar aqui 0,7. Definir que a vazão é 0,7, mas aqui, ó, ele fechou porque eu disse, ó, satisfaça a condição e calcule a outra. Não é o caso. Eu vou satisfazer cada especificação e normalizar, se for necessário. Se eu dissesse 700 e 300, precisa normalizar. Mas como eu vou dizer 0,7 e 30 e 0,3, né? Vazão total é 0,3, o valor é 0,3. Ok, fechei. Pronto. Eu vou parar aqui, eu não vou. Depois a gente vai falar sobre a pressão, tá? Mas eu vou deixar como está, só para a gente ver o que acontece quando eu forneço isso. 0,7 e 0,3. A soma dá 1, né? Mas a vazão tem que ser 1.000. Ele vai ter que normalizar isso. Vou rodar, ó. O que é que ele vai fazer? Obviamente, vai calcular a vazão lá. Deixa eu colocar aqui uma tabelinha aqui, ó, das propriedades, Stream Property Tables, em output ali, e eu vou botar isso aqui para dar em vazão massa, ó, mass report mass, aqui ele vai dar aqui, composição de vazões mássicas, acredito que é isso. Bote todas as correntes, deixa aqui feed, isso aí também. Adiciona aí todos, olha. Vamos ver aqui, vamos dar um zoom a menos aqui. Zoom out. Mais um zoom out. Acho que a gente consegue dar um pouquinho mais para cima. Tá. Ups, vamos dar um zoom. Pronto. Está aqui. Aí ele está mostrando, ó, a vazão total é 100, é 1.000 na entrada, o feed, o produto é 700, a purga é 300. Né? Essa é uma forma de dizer, entrar normalizado, né? Dar os percentuais de 0 a 1, né? E aí ele faz a conta normalizando. Vou dar outra opção. Eu poderia dizer, especificando apenas uma delas, tá? Olha lá, ele fechou esse cara aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui de novo e eu vou especificar diferente. Tá? Eu vou dizer que a vazão desse cara aqui, tá? Eu quero, deixa eu dar um reset aqui nesse cara aqui. Eu vou especificar assim, ó, a vazão total dessa corrente, tá? Ok, vai ser igual
Não quero. Ah, aqui ele já está definido que é produto, né? Reset. Vou resetar tudo. Tá. Então, eu quero que essa vazão aqui, essa vazão, a vazão total dela, seja igual à vazão de saída dividido pela vazão total, né? Pela vazão total, ó. Isso aqui é vazão total. Agora eu quero que seja zero, eu vou botar que é 0,7. Eu quero fazer a definição de uma só. Eu quero que essa corrente tenha 70% da vazão de entrada. Então, eu estou dizendo que a vazão de produto, né, dividido pela vazão de entrada, é igual a 0,7. Né? Estou dizendo que é 70%, o valor é 0,7. 0,7. Quando eu defino isso, ele nem libera, nem permite que eu defina mais nada, porque agora ele vai calcular por balanço de massa. Eu estou especificando que a vazão de saída é 70% da vazão de entrada. Né? Definir isso, era vazão dividida pela vazão total dá 0,7. Ok? Quando eu rodar, vai ter que dar a mesma coisa. Né? Eu apenas defini de forma diferente a mesma coisa. Tá? Então, existem diversas possibilidades de resolver o mesmo problema. Né? Importante é a gente dizer para ele o que a gente quer. Tá? Então, aqui a gente está definindo que a vazão é 70% para um, 30% para o outro. Tá? Então, tudo bem, mas eu quero definir agora a pressão. Né? Então, eu vou dizer, eu tenho aqui, ele diz o seguinte, ó, a queda de pressão em cada trecho é diferente, porque eu tenho, né, sei lá, a tubulação, a restrição é diferente, a perda de carga na linha de produto é diferente da perda de carga na linha de purga. A linha de produto tem uma perda de carga de 0,1 bar, né? A pressão de saída vai dar 2,9, a na de purga tem 2,7, é mais longa, enfim. Então, eu preciso colocar isso. O problema é que quando eu vou no Pro2 e quero especificar a pressão, ó, abrir de novo o splitter, eu tenho aqui a opção, ó, Pressure Specification, tá vendo aqui embaixo? Pressure Specification. Eu posso definir a pressão. Só que quando eu clico aqui, ele só me deixa informar uma das pressões. Ou eu informo a pressão de saída, ou informo a queda de pressão. Também, vamos informar a pressão de saída. Tá? Se eu informar a pressão de saída, eu teria duas opções. Né? Ou eu coloco a pressão, 2,9 ou 2,7, vamos pensar nisso, ou eu dou a queda de pressão, 0,1 ou 0,3. Né? Como eu vou especificar uma queda de pressão para um deles, eu tenho que especificar, e é sempre, nesse ponto é a mesma, então eu vou dizer, olha, na saída do splitter vai sair todo mundo com a mesma pressão, então a purga vai perder, vai ter que perder pressão mais para frente. Então, eu vou botar todo mundo com 2,9 e depois eu resolvo o problema da purga com uma nova queda de pressão para ela, para chegar nos 2,7. Vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar dizer que todo mundo vai sair com 2,9 bar. Ok. Pronto, especifiquei a pressão. Lembra que aqui estava verde antes, né? Pressure Specification estava verde, agora está azul. O Pro2, né? Essas cores, o que é que dizem para a gente, né? O azul, o vermelho significa falta dado. O verde significa eu tenho dados, mas esses dados são dados default, são dados informados que eu assumi o valor. Né? Agora, se eu mudar esse valor, mas eu posso rodar. Eu estou assumindo uma condição, a condição que ele estava assumindo é que não tinha queda de pressão, né? E vou rodar, sob sua conta e risco, porque eu estou assumindo que a queda de pressão é zero. Bom, agora o azul não. Eu informei um valor para ele e esse valor está ok.
tá? Pode rodar. Ok, não garante que vai convergir, mas está em condições de rodar. Então, demos a queda de pressão, rodamos, está lá a queda de pressão, 2,9 para todo mundo. Mas eu não quero 2,9 na purga. Na purga, eu quero que a queda de pressão, na purga, cadê ela aqui? Eu quero que a queda de pressão na purga, que a pressão na saída da purga seja 2,7. Aí eu tenho algumas opções. Ou eu vou inserir, sei lá, um trecho de tubulação, né? Aqui ele fez né? Ou eu faço porque adiciono um trecho de. Eu vou para os modificadores de pressão do Pro2. Está aqui, ó, Pressure Changes. Então, eu vou aqui, modificador de pressão, e eu preciso cair a pressão. Ou eu vou botar uma válvula, ou um trecho de tubulação, e para calcular essa perda de carga, chegar lá no 2,7. Aqui é simples botar uma válvula, né? Eu vou colocar uma válvula aqui depois da curva, conecto uma no outro, conecto no outro, e boto mais um trechinho de simulação aqui, ó. Eu vou chamar aqui de, sei lá, vou chamar de purga F de saída, né? Purga F. Purga F. Tá aí. Ok. Pronto, agora eu vou especificar essa válvula, eu vou dizer que na válvula a pressão, ou eu vou botar uma queda de pressão 0,2, ou eu vou especificar a pressão de saída, só para mudar a forma, né? Vou usar o 0,2 agora, que falta, né? Está 2,9, eu quero 2,7, vai ter que cair 2,2. Ok? Mando rodar. Não está aparecendo aqui, eu vou adicionar. Eu clico 2 vezes aqui, ó, está aqui o Purga F, aqui, adiciono ele. Vai aparecer lá na minha tabelinha. Agora o Purga F. Está lá, 2,7 a queda de pressão dele. Então, essa é uma forma da gente trabalhar, né, com o Pro2, né, inserindo, né, utilizando o splitter, né, e isso permite que a gente consiga simular ele, e ali a gente dê uma ajustadinha ali para a gente poder colocar queda de pressões diferentes em cada linha, né? Então, o que é que a gente está vendo ali nos nossos resultados, né? As vazões, né? Como a gente viu ali, já tinha analisado, 700 para o produto, 300 para a purga, as pressões nas saídas, ajustamos para ser individualizadas, as temperaturas praticamente não mudaram, né? Só para a gente voltar aqui, ó, 25, 25,06, enfim, 25 graus, qualquer sensor ia estar medindo 25 graus. Então, enfim, na prática, o que é um splitter? É um divisor de corrente, né? Então, os primeiros blocos utilizados de fluxograma, é um dos primeiros blocos utilizados de fluxogramas complexos, né? Ele serve para vai aparecer aí em linhas de bypass, né? Onde eu tenho que fazer desvio de fluxo ao redor de um equipamento, para reciclos e purgas, e para equipamentos em paralelo, né? Quando eu estou fazendo ali distribuição de alimentação entre trocadores de calor, entre reatores, né? Então, estou alimentando 2 PFR em série, então eu vou ter que dividir uma corrente, né? Um vai para um PFR e outro em paralelo, né? Um vai para um PFR e outro vai para o outro, né? E dessa forma a gente precisa do splitter. Ou quando eu estou fazendo reciclo, né? Enfim, vai ter várias situações em que a gente precisa aplicar o splitter, tá? Então, a ideia era essa, tá? Então, espero que esse vídeo seja útil aí. Aí terminamos por aqui, tá? Até mais, pessoal. Até a próxima gravação, até o próximo vídeo.